Como eu falei, então, agora a gente vai fazer esses exercícios aqui. Então, lá, exercício 6. Um tronco de pirâmide reta tem bases quadradas de lados 4 centímetros e 10 centímetros. A base são quadrados, ok? Quando ele diz aqui pirâmide reta, ele está falando da ideia da regular, tá? É o vértice, ele está lá na projeção ortogonal do vértice no centro da base. E a altura do tronco, opa, a altura do tronco é 6. Então aqui, deixa eu anotar esses elementos. Aresta da base menor 4, aresta da base maior 10 e a altura do tronco 6. Existe uma razão entre as arestas que é a mesma razão entre as alturas, tá? Então se eu tenho lá que a aresta da base menor está para a aresta da base maior, assim eu tenho que a galinha está para a agazão, que é a altura da piramidezinha menor, a altura da pirâmide maior, que foi a original cortada. Essa razão eu posso fazer porque eu conheço as arestas. Então essa razão é 4 sobre 10 ou 2 quintos. Vai ser a mesma lá em cima. Mas preste atenção. Quando eu tenho lá o desenho das pirâmides, eu vi com vocês que a altura do tronco é o agazão menos o agalinha, ou o agazinho, certo? Se eu isolar o agazão, eu posso dizer que o agazão é o agalinha mais a altura do tronco. E pensando dessa maneira, então, essa razão aqui vai ficar agazinho, ou a galinha, né? Aqui eu não pus a linha, mas posso pôr agora aqui. E aqui o agazão, que é o a galinha mais a altura do tronco, que é 6. Está nessa razão 2 quintos. Multiplica cruzado, então eu vou ter 5 a galinha igual a 2 a galinha mais 12. Vai isolar, né? 5H menos 2H dá 3H. Dividiu então 12 por 3. A altura da pirâmide pequena é 4. E a altura da grande é 10. Opa! Então eu sei que eu tinha uma pirâmide original de 10 centímetros de altura. Fiz um corte com uma seção transversal e cheguei numa piramidezinha de 4. Tirei a piramidezinha de 4 para ficar com o tronco com 6. Tá? Como ele pediu as áreas das bases e o volume do tronco, eu vou agora então começar a calcular. Área da base menor. Se o lado é 4, 4 ao quadrado, 16 centímetros quadrados. Área da base maior. Se o lado é 10, 10 ao quadrado, 100 centímetros quadrados. O volume, eu vou primeiro calcular o volume das pirâmides. Então a piramidezinha pequena tem área da base pequena vezes a altura pequena, dividido por 3, ou 1/3, né, de área da base vezes a altura. 16 vezes 4, 64 terços centímetros cúbicos. O volume da grande, poderia fazer a razão? Poderia. Mas posso também calcular como área da base maior vezes a altura maior, dividido por 3. 100, que é a área da base maior, vezes a altura 10, dividido por 3, 1000 terços centímetros cúbicos. Logo, o volume do tronco é a diferença entre essas duas, né? 1000 dividido por 64, isso vai dar 936, dividido por 3, dá 312 centímetros cúbicos. Esse é o volume do tronco de pirâmide. Beleza? 7. Um tetraedro regular de 4 centímetros de altura tem 64 centímetros cúbicos de volume. Calcular o volume V da pirâmide obtida pela secção feita por um plano paralelo à base à altura de 2 centímetros. Então, eu tinha um tetraedro regular. Vamos desenhar ele aqui no cantinho. Né? Então, eu tinha aqui um tetraedro regular, cuja altura era 4 centímetros. Eu vou fazer um corte nele aqui. Até mudar a cor da caneta e fazer esse corte. Ups. Vou fazer um corte nele aqui, ó. A 2 centímetros de altura. A 2 centímetros da base e também 2 centímetros do vértice, né? Na metade da altura. Poxa, se é metade da altura, professor, esse volume Vzinho não vai ser metade do volume? Eu tinha uma altura original de 4, agora tem uma altura de 2. Calma. Lembra que é Hzinho sobre Hzão ao cubo. Então, se eu tenho que Hzinho sobre Hzão é 1 meio,
A razão entre os volumes vai ser essa razão ao cubo. Então vai ser 1/8. Então eu vou pegar 64, que era o meu volume original, vou multiplicar por 1/8, ou vou dividir por 8. Então esse novo volume é 8 centímetros cúbicos. Vê que ele é 1/8 do volume original. Ok? Porque é uma razão ao cubo. Beleza? Esse é o último exercício, mas é um exercício que ele é denso, ele é grande, vai ocupar aí pelo menos 2 slides, tá? Então vamos lá. Um tronco de pirâmide regular tem aresta lateral medindo raiz de 34 decímetros. Opa, então aqui, raiz de 34 decímetros. Bases quadradas, cujos lados medem 4 e 10 decímetros. Opa, então aqui em cima é 4 decímetros, aqui embaixo é 10 decímetros. Calcular a área de cada base, a área lateral. Aí ele não pediu a área total, mas seria só somar, né, as três, e o volume do tronco. Beleza. Então o que eu tenho de informação é isso aqui. A aresta da base menor, a aresta da base maior e a aresta lateral. O que eu posso calcular rapidamente são as áreas das bases, né? E como são os mesmos valores numéricos que eu já vi num exercício anterior aí, 4 ao quadrado 16, 10 ao quadrado 100, tá aí as áreas das bases. Para eu poder falar de área lateral, eu preciso do apótema do tronco. O apótema do tronco é a altura desses trapézios. Então eu vou enxergar aqui o trapézio A, B, B', A'. E aqui eu marquei o ponto A, duas linhas, que é a projeção ortogonal do A' sobre o lado AB. Ou seja, aqui forma 90 graus. Quando eu olho isso aqui, eu sei que esse pedaço aqui, ó, o A', mede raiz de 34. E eu sei que esse trapézio é isósceles. Então, se eu marcasse aqui, né, não marquei no desenho, mas se eu marcasse aqui um B, duas linhas, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui são iguais. Porque aqui está o apótema do tronco, G de T, de um lado e do outro. Aqui está a aresta lateral do tronco, que é a raiz de 34, de um lado e do outro. E são dois triângulos retângulos, que têm a mesma hipotenusa e um cateto em comum. O outro cateto tem que ser igual. Agora pensa comigo, se tudo é 10, a B é 10 e a linha B' é 4, então A duas linhas, B duas linhas também é 4. Se aqui no meio eu tenho 4 decímetros, sobraram 6 decímetros para dividir em duas partes iguais. Então cada pedaço desse vale 3 decímetros. Opa, mas pera lá, se eu conheço então essa hipotenusa, raiz de 34, conheço esse cateto, 3, consigo calcular o outro cateto por Pitágoras. Então esse meu outro cateto, que é o A', A duas linhas, que é o apótema do tronco, né, vai estar aqui na fórmula de Pitágoras, teorema de Pitágoras. Raiz de 34 ao quadrado é o 34, 3 ao quadrado é 9, 34 menos 9 vai dar 25, raiz quadrada de 25, 5. Opa, então o apótema do tronco é 5 decímetros. A área lateral é 4 vezes a área desse trapézio. E a área desse trapézio é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Então eu posso calcular a área lateral assim. 4 vezes 10 mais 4, 14, vezes 5, dividido por 2. 14 dividido por 2 dá 7, 7 vezes 5, 35, 35 vezes 4, 140 decímetros quadrados. Então veja, nesse primeiro slide aqui a gente calculou as duas áreas das bases e a área lateral. A gente não calculou a área total. Mas se eu pedisse aqui a área total, seria só somar, né? 140 mais 100, 240, mais 16, 256 decímetros quadrados. Beleza? Continuando, eu preciso do volume. E para isso eu vou analisar este trapéziozinho aqui, ó, rosinha aqui. Tá? Então é o trapézio OC''MO. Ou OM''MO. Tá? Quem que é o OM'? Ele é o apótema do quadrado menor. Então ele mede 2 decímetros. Ele é metade do lado. O OM mede 5 decímetros, é metade do outro lado.
Só que, como eu tenho 2 aqui e 2 aqui, esse pedaço M duas linhas M, que é a diferença, vai medir então 3 decímetros. Esse cara aqui, M', ele é a altura dessa face, ou a apótema do tronco, e eu já vi que ele mede 5 decímetros. Com isso, agora então eu vou calcular a altura do tronco, que é o M', M duas linhas. Então vou fazer Pitágoras, ok? A altura do tronco é aqui um dos catetos. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, 25 menos 9 é 16, a altura do tronco igual a 4 decímetros. Beleza? Senhor, então agora faz aquela fórmula. Ah, cara, eu não gosto daquela fórmula. Senhor, mas e aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma relação para descobrir qual que era a altura da pirâmide original. A pirâmide que foi cortada para chegar no tronco. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a relação das alturas. Lembra que a altura do tronco é a diferença entre a altura menor Hzinho e a altura maior Hzão. Então eu posso dizer que a altura maior Hzão é Hzinho mais 4. Certo ou não? Então, a aresta da base menor está para a aresta da base maior, assim como Hzinho está para Hzão, que é Hzinho mais 4. A aresta da base menor é 4, a da maior é 10. Então, 4 está para 10, assim como Hzinho está para Hzinho mais 4. Multiplica cruzado, então você vai ter 4Hzinho mais 16 igual a 10Hzinho. Vai trazer esse 4 subtraindo, né? 10Hzinho menos 4Hzinho, 6Hzinho. Vai ficar 16 igual a 6Hzinho, vai dividir por 6, simplifica. A altura da pirâmidezinha pequena era 8 terços centímetros. Calcula o volume dessa pirâmidezinha pequena, então. Lembra, base menor, que é 4 ao quadrado, a área dela, vezes a altura 8 terços, dividido por 3. Isso dá 128 nonos, ok? E qual que era a altura da pirâmide grande? Cara, 8 terços mais 4 unidades. 3 vezes 4, 12, 12 mais 8, 20 terços. Então a altura da pirâmide grande, base 10 ao quadrado, vezes a altura 20 terços, dividido por 3. Isso dá 2.000 nonos decímetros cúbicos. Opa, já tem as duas. Fácil então achar agora o volume do tronco. Basta fazer a diferença dos dois volumes. 2.000 menos 128 vai dar 1.872. E 1.872 dividido por 9 dá exatos 208 decímetros cúbicos. Beleza? Com isso, nós fechamos o assunto de pirâmides. Continue estudando, siga aí fazendo os exercícios, se preparando, fazendo as listas. A gente se fala aí na próxima aula.